Boa tarde a todos, eu sou Vera Campelo, estou aqui representando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Eu sou coordenadora de serviço de situações de calamidades públicas e emergência, e, como todos sabem, né, nós estamos passando já por uma situação de estiagem, e de acordo com nossos órgãos de monitoramento, essa situação ela tende a piorar. Então, a exemplo do que nós passamos no ano passado, né, com a estiagem na região norte, esse ano a situação, a gente tem percebido que a situação está tanto na região norte, como na região nordeste e no centro-oeste. E, em razão disso, o MDS está com essa ação proativa de apoios técnicos semanais, são apoios técnicos temáticos, onde a gente traz para vocês informações toda quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo link. A gente traz assuntos diversos, né? Para poder direcionar tanto os gestores de assistência social, como os profissionais que atuam na assistência social, com relação à atuação diante de contexto de situação de calamidade e emergência. A gente sabe que a estiagem traz para vocês diversas situações, tais como incêndios, regiões que ficam isoladas, a gente tem os fenômenos também das terras caídas, das vossorocas, e para além da situação de estiagem em si. Na verdade, hoje nós estamos no nosso sexto encontro, nosso sexto apoio técnico. Nós já trouxemos para vocês vários temas, os vídeos dos apoios técnicos anteriores vocês vão conseguir no blog do DG SUAS. Eu vou colocar o link aqui para vocês, para poder vocês buscarem as apresentações anteriores. Nós já tivemos apoio técnicos com relação a como fazer solicitação de cofinanciamento federal para situações de calamidades públicas e emergência, tanto em situações de cheias como em situações de estiagem. Tivemos também encontro com relação ao cadastro único, em que momento vocês podem estar cadastrando famílias que hoje famílias que não estavam no cadastro único e precisam e passam a ser público-alvo do cadastro único. Tivemos também um apoio com relação à atuação da Defesa Civil, atuação da saúde, né, diante de contexto de situação de emergência, e tivemos também um apoio técnico com os profissionais do CEMADEM, que trouxeram para a gente a perspectiva dessa situação de emergência para 2024. Como eu falei para vocês, todos os vídeos vocês vão encontrar no YouTube, mas vocês podem encontrar também no nosso canal de WhatsApp. Eu vou colocar aqui no link para vocês também no chat, um link para que vocês possam integrar nosso grupo de WhatsApp, onde a gente coloca também todos os vídeos, como todas as apresentações que nós já trouxemos aqui para vocês, e para poder facilitar também essa nossa comunicação entre governo federal, municipal e estadual. Hoje, a dinâmica do nosso evento hoje é uma apresentação de 30 minutos a 1 hora, e depois nós vamos ter mais 30 minutos para vocês se inscreverem, tanto levantando a mãozinha como pelo chat, que a gente vai estar tentando responder os questionamentos de vocês. Se não houver tempo, a gente prioriza quem está aqui no grupo, e depois no chat a gente responde futuramente. Para hoje, nós vamos falar, né, dos impactos à saúde mental decorrente à situação de seca e estiagem, e esse tema ele vai ser abordado pela nossa colega Nicole Magrin, que está aqui com a gente agora. A Nicole é especialista em saúde pública e atuação em desastre, mas nada melhor que a própria Nicole para se apresentar. E aí, Nicole, você se apresenta e já pode seguir com a sua apresentação, que a gente vai estar aqui te dando suporte. É Tá isso. joia, Vera. Muito obrigada, viu? Boa tarde para todo mundo. Estou vendo que várias pessoas estão com e-mails institucionais aqui, então imagino que muita gente deve estar no trabalho, em multifunções. Então, vou me apresentar brevemente. Como a Vera já disse, meu nome é Nicole, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde da família, atuo com emergências e desastres, já faz 9 anos que eu estudo ou trabalho
ativamente. Eu falo de uma pessoa, de um lugar de quem está na ponta, assim como vocês, eu estou na ponta, né? Eu não tenho a didática de um professor, eu trago referências, mas não sou uma pessoa academicista, então eu vim mesmo com a proposta da gente somar. O conhecimento que eu trago é de situações de desastres, e vocês trazem o conhecimento do cotidiano. Vocês são os especialistas do território. Estou vendo que tem pessoal de Altamira, o maior município do Brasil, Santo Antônio aqui. Enfim, sinta-se à vontade quem quiser abrir a câmera, quem não quiser também, tudo bem. E não vou apresentar slide, porque eu quero ter esse contato com vocês, quero que vocês me vejam também. E acho importante dizer, né, eu estava falando da minha apresentação, acabei já pulando de assunto. Acho importante dizer que eu já atuei em diferentes locais, então, no Brasil e em outros países também. Aqui no Brasil, eu já atuei no norte, já atuei na região sul, já atuei no centro-oeste, no sudeste, e na região norte, eu acho que tem algumas pessoas aqui, eu atuei no município de Manicoré, com população ribeirinha. A minha atuação, ela sempre foi por meio do SUS, e o meu trabalho sempre foi muito articulado com o SUAS. Que legal que vocês estão abrindo as câmeras, isso é muito bom. Bom demais ver o rosto de vocês. Quem se sentir à vontade, por favor, me digam de onde vocês são, qual a profissão de vocês, se vocês já passaram por situações de seca, e isso é só uma tentativa de puxar uma conversa aqui. E tem toda uma parte expositiva do que eu quero trazer, mas também tem toda uma parte que a gente pode ir construindo aqui. Algumas coisas que vocês observam no território, que vocês querem trazer, a gente vai gerando uma discussão. Então, eu deixo aqui um minutinho aberto para quem quiser se apresentar. Olá, boa tarde. Me chamo Breno, sou psicólogo, trabalho no DCE Altamira, aqui com o povo do Médio Xingu. Aqui a gente costuma dizer que a gente tem duas estações do ano, né, que é só o verão e o inverno. Então, a parte do inverno aqui a gente tem a problemática, né, da seca, o rio ele dá bem uma enxutada, dá bem uma secada, então um grande número de pedras, com a seca do rio acaba dificultando também aqui a nossa locomoção, né, a nossa questão de chegar até algumas aldeias, de chegar até o nosso destino, mas essas são as peculiaridades que a gente enfrenta, né, são as questões que é o nosso desafio, né, mas a saúde sempre, né, então a gente vai na luta e graças a Deus as coisas vão caminhando, né, apesar das dificuldades a gente sempre consegue caminhar. Obrigada, Breno. Eu achei interessante sua fala, que você falou assim, o inverno vem a seca. Então, esse já é o pontinho do começo da minha fala, que a gente vai falar de um desastre extensivo, que ele é regular. Isso traz muita diferença quando a gente vai pensar em saúde mental, na forma que a população enfrenta um desastre extensivo, que já se espera, ou daquele intensivo, quando é abrupto. Obrigada, Breno. Meninas, que estão com a mão levantada. Olá, boa tarde. Nós somos aqui da equipe do Primeira Infância no SUAS, né, aqui do estado do Amazonas. Eu me chamo Rebeca, sou multiplicadora, e nós estamos aqui com as nossas colegas multiplicadoras também, que vão dar um oizinho aqui para vocês. Olá, boa tarde. Me chamo Natália, faço parte desse programa e estou atuando como nutricionista. Olá, boa tarde. Eu me chamo Regina Cunha, sou assistente social. Estou como multiplicadora do programa Criança Feliz, que está lotado dentro da Secretaria de Assistência Social, SEAS, né, do estado do Amazonas, e também temos nossa colega aqui, Gabriela. Boa tarde a todos. Eu me chamo Gabriela Mariano, sou psicóloga e estou como multiplicadora aqui na Federação do Primeiro Infância. E é um prazer estar aqui com vocês, adquirindo conhecimento.
Que legal. Bem multidisciplinar aqui. Isso é ótimo, porque a gente vai somando, quem quiser trazer algum caso, a gente pode ir discutindo nessa perspectiva ampla. E pensar em seca é amplo. Então, atinge diferentes esferas do ser humano. Se atinge diferentes esferas, diferentes profissionais, diferentes organizações, instituições precisam de estar implicadas para atuar. Então, vamos lá. Eu já iniciei falando sobre desastres extensivos e intensivos pela fala do Breno. E aí, eu trago aqui a chuva e as inundações graduais como desastres extensivos, ou seja, aquele que tem uma alta frequência de eventos. Tá vindo o inverno, que também é quente, né? Não existe inverno frio aí, mas tá vindo o inverno, ainda assim, todo ano acontece essa seca. Então, ele já é esperado. E o que que isso causa, na verdade? Uma naturalização desse evento. Então, quando as políticas públicas falam assim: "Ah, mas todo ano é assim", a forma que se implica para a resolução, ela é impactada nesse discurso naturalizado. Então, como não é um desastre que tem um alto número de óbitos, que não fica tão clara a causa e a consequência das perdas, dos danos materiais ou imateriais, da mortalidade, tudo isso fica muito difuso, fica muito diluído ao longo do período. E aí, e também por ser muito extenso geograficamente, né, então, tende a ser minorizada a importância de uma prevenção para a seca. E por que que eu estou falando isso? Porque tem um impacto direto na saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental ampliada, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de promoção, de cuidado, de bem-estar. E aí, quando a gente vai olhar para o individual, e ao longo da minha fala, eu chegarei lá no individual, no cuidado clínico, mas é uma população pequena, é uma porcentagem pequena que vai precisar desse cuidado ali pequeno no individual. Para a gente falar de saúde mental, a gente tem que pensar na amplitude. Então, é muito interessante a gente também saber essa diferença entre os desastres socioambientais, de intensivo e extensivo. Então, intensivo, até porque na literatura, quando vocês forem pesquisar artigos, para embasar a prática de vocês, tem uma diferença muito grande entre os tipos de desastres. Então, a a base para a saúde mental que se usa na humanitária internacional é o IASC. E aí o IASC, ele não ele está sendo colocado para desastres intensivos. Então, se você vai buscar as porcentagens de como afeta a população, a gente precisa de fazer um recorte de que é a seca, é o extensivo, é aquele desastre que é gradual, ele é um processo. E isso tem um impacto em como as pessoas enxergam isso na rotina delas e como entendem o sofrimento relacionado com o desastre, porque, como eu disse anteriormente, fica diluído no tempo e fica naturalizado. Então, se as políticas públicas naturalizam a atuação, a responsabilidade diante de na prevenção desses eventos, a população também tende a ter uma dificuldade em relacionar o seu sofrimento com a seca. Bom, não vou passar o carro na frente dos bois, vou continuar aqui no meu script, porque senão eu vou passando tudo à frente. Como eu disse, eu não sou professora, então a minha didática ela vai ser um pouco diferente. Eu sou trabalhadora do SUS, né, eu acho que eu não falei essa parte. Eu sou psicóloga da Força Nacional do SUS, que é o setor dentro do Ministério da Saúde que atua em emergências e desastres. Diga, Valéria. Boa tarde.
a Boa todas e tarde. todos. Eu sou Valéria, sou psicóloga e faço parte da Comissão de Emergência e Desastre do CRPMG, e a gente atua nessa expertise desde 2011. Então, eu brinco, né, que Minas é o estado que tem tudo, né? Tem seca, tem barragem, tem enchente, tudo que você quiser, que alguém quiser fazer estágio é aqui, né? E a hora que você fala, eu acho que a seca, hoje, estudando a questão, incluindo na minha prática clínica em emergências e desastres, eu sempre trago o racismo ambiental. Então, a seca, ela é naturalizada, ela não causa um impacto de magnitude, de morte, de perda, né? Então, passa a ser uma coisa natural e normal, né? E ela sempre vai atingir os municípios de vulnerabilidade social e pessoal, né? Então, eu fico aqui provocada, né? Porque eu trabalho com isso desde 2011, né? Então, é uma coisa que me preocupa, né, quando a gente naturaliza a seca e não faz nenhum movimento, e a gente move montanhas quando acontece uma enchente, né? Eu não estou aqui dizendo que, né, nem, mas é dizer disso, como é que a gente banaliza a seca e quando a gente potencializa uma enchente, né? Porque a enchente tem morte, a seca, essa morte fica invisível, ela não é contabilizada, né? Então eu só queria trazer, né, esse tempo todo isso que me incomoda muito. Obrigada, Valéria, pela sua contribuição. É exatamente isso, né? O racismo ambiental, existem diversas populações que estão em vulnerabilidade e essas têm a sua vulnerabilidade, o seu risco potencializado pela seca. E isso que você traz de o olhar que se tem, né? Vamos pensar na mídia. Poxa, vai sair uma notícia na mídia. A seca não traz essa comoção, muitas vezes pelo que você falou, pelo número de mortes, mas tem um dado muito interessante que faz a gente refletir sobre isso, que é de um documento da OPAS, de 2015. E ele fala que os desastres extensivos, que são esses, né? A seca ou a inundação gradual, não é uma enxurrada, não é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aquela a seca e a inundação que vai subindo aos poucos. Esses dois desastres socioambientais, desastres extensivos, eles correspondem a 96% dos desastres no mundo. E se for pensar em impactos econômicos, passa da casa dos bilhões. E aí, se for pensar nos impactos imateriais, então a gente não consegue nem calcular. Isso fica, assim, naquela esfera do naturalizado, do seca de novo, a população já sabe lidar com isso. É muito complicado, né? Porque tem o aquecimento global. E aí acaba se tendo respostas que não resolvem a real situação, né? Então, obrigada pela sua contribuição, Não, Valéria. o Camille, só completar, eu acho que isso é tão importante, né? Eu tive trabalhando de uma forma muito com a Faculdade de Medicina aqui da UFMG e tinha um professor que é o Joel Lamourier e ele o tempo inteiro, ele sempre trabalhou com a questão de nutrição e desnutrição da infância. E aí, a hora que você fala isso, e tem mais de 10 anos que essa notícia me impactou, é quando ele diz que os programas de assistência, né, das políticas públicas, onde que eles conseguiram tirar uma população de uma cidade inteira de desnutrição aqui no estado de Minas, né, por causa desses programas. E todos esses municípios, eles são afetados pela seca aqui no estado de Minas Gerais. Então, quando você começa a pensar nessa dimensão mais ampla, nesse custo, né? E o Joel contava com muita alegria quando ele dizia: gente, eu consegui tirar o município inteiro da desnutrição, né? Do 0 ao 80, né? O prazer que ele tinha, né? Desse projeto, que ele abraçou a vida dele. Então, se a gente pensa em qualidade de vida, né? E a gente vai pensar nisso, né? Para a gente que é da saúde, quer dizer, você ter e esses municípios, esse município específico, ele tinha uma cultura de agricultura familiar,
completamente né? impactada. Então, você vai entendendo essa questão mais macro, como é que isso impacta direto ou indiretamente a vida da gente e que a gente não pensa quando a gente tem uma questão da seca. Exatamente, Valéria, excelente sua contribuição. Ela cai como uma luva, porque, por exemplo, uma família da agricultura, uma, uma população que está vivendo ali da agricultura familiar, aquilo é a identidade dessas pessoas. A forma que se vê no mundo, que se identifica, que eu sou agricultor familiar. Isso é identidade. E aí vem a seca e não consegue produzir. Isso impacta, então, na forma que vai vender o produto, que vai gerar, que vai colocar comida na mesa. Então, isso é saúde mental. Então, é pensar a saúde mental de uma forma ampliada mesmo. E aí aqui, então, já bem estabelecido aqui na nossa conversa, de que seca é processo, não é súbito. Ele é gradual, ele é regular, e por isso as medidas, as intervenções de prevenção precisam de ser regulares também. E aí, depois, bom, então tem ali o cenário pré-desastre. Vamos considerar assim. E aí, esse cenário, ele tem um risco, ele tem uma vulnerabilidade. Aconteceu o desastre, todas essas vulnerabilidades, elas são potencializadas. Ok, a água voltou a chover, saiu daquela seca extrema, e aí não se vai para um estado de normalidade. É um novo cenário de risco, com os impactos daquele desastre que acabou de acontecer, somado com as vulnerabilidades que já existiam. E isso vai virando uma bola de neve. Então, eu sei que eu vou dar um exemplo aqui de uma emergência em saúde pública que foge dos desastres naturais, socioambientais, né? Dos naturais, que é o Covid. Todo mundo falava: ah, vamos, já tem o novo, a gente vai voltar para a normalidade. Não, não é normalidade, é o novo normal depois do Covid. Pronto, aqui também. É um novo cenário de risco que a população enfrenta depois do desastre. E aí eu quero contar uma historinha para vocês, que a Débora Noal, ela é uma grande referência e ela usa essa história para falar sobre seca. A Débora é uma grande referência nível brasileiro, mundial e também para mim, para minha formação. E ela diz assim: a seca é como se tivesse. Imagina um cenário em que tem um penhasco e um mar lá embaixo. E aí tem uma pessoa lá embaixo observando a natureza. E aí, de repente, cai uma criança. Aí ele vai lá, corre, salva essa criança e coloca num lugar seguro. Aí, de repente, cai mais uma criança. Ele vai lá, corre e salva. E, de repente, duas, e, de repente, três, e quatro, e cinco. E não param de cair crianças desse penhasco e essa pessoa tentando salvar. Até que chega um outro e vai socorrer, tentar ajudar um outro adulto. E aí, esse primeiro adulto fala para o segundo: fica aí que eu já volto. Aí mas como assim? Você vai me deixar aqui salvando esse tanto de crianças sozinhos? Não, é que eu preciso de ir lá em cima, ver o que está acontecendo, ver quem está jogando essas crianças, porque é lá o problema. Senão eu vou ficar aqui, só socorrendo, socorrendo, e é enxugar gelo, né? Então, quando esse primeiro vai lá em cima, esse primeiro adulto vai lá em cima identificar, ele vai ver o quê? Uma situação de seca. Ele vai ver quais são as políticas que estão sendo feitas em relação a isso. Qual é a população vulnerável que está sendo jogada lá de cima. E por que essa população? E por que nesses lugares? E qual é o processo histórico que se tem nesse espaço para ter esse impacto nessas crianças que estão caindo? Então, é essa lógica, é nessa perspectiva que a gente fala de saúde mental. Porque a partir disso, você dá enfrentamento para as pessoas. E enquanto agentes públicos atuando, estou falando que eu sou da ponta, né? Então, assim como vocês, quando eu vou para a ponta, cabe a mim dizer: olha, existe o controle social, olha, existem as esferas
que a população cobra o setor público e apresenta as necessidades do território. É nesse lugar que cabe à população fazer frente e ter esse empoderamento, promover esse espaço para mudança. Sim, a gente cobra das esferas públicas, que não precisa necessariamente. Uma coisa não depende necessariamente da outra. As duas coisas deveriam andar por si só. Mas a população, quando tem uma ferramenta de enfrentamento, um lugar para expressar esse desconforto, isso é uma forma de enfrentamento e de apoio à saúde mental. A Valéria disse que é de Minas Gerais. Então, uma das estratégias que foram utilizadas em Brumadinho é o empoderamento da população em relação ao desastre. Olha, existem questões de justiça aqui que a população pode correr atrás e precisa de correr atrás. Isso dá razão para as pessoas lidarem e entenderem os seus processos de sofrimento. Então, mostrar para a população de que bom, primeira coisa é auxiliar nessa conexão, de que os efeitos, por exemplo, da fome, não lembro, acho que foi a Valéria mesmo que citou, de uma cidade que passava por desnutrição e conseguir fazer essa relação com a seca parece muito longe, mas os trabalhadores, quando mostram essa relação para a população, empoderam eles de que aonde tem que atuar é na seca, né? E aí, em cima disso, exigir, então, do controle social, etc. Continuando, eu falei, então, da história do menino do penhasco, e aí a gente vai identificando, quando esse primeiro homem subiu lá em cima, ele vai identificar as condições de vulnerabilidade, ele vai identificar quais são as comunidades que mais estão propensas, qual é o racismo ambiental que foi citado aqui, e diversas outras populações, que eu vou falar um pouco mais a fundo em cada um desses, mas é importante entender que a vulnerabilidade, a seca, ela vai afetar de diferentes formas cada população, e isso impacta na capacidade de resposta. Porque quanto mais vulnerável, mais essa população é afetada e menos é a capacidade de resposta. Porque tem menores recursos. E aí eu falo de recursos internos mesmo. Porque quando você vai somando a fome, a desnutrição, a dificuldade de emprego, a dificuldade de estudo, dificuldade de deslocamento, porque se pensar, por exemplo, em população ribeirinha, você não vai ter como se deslocar de uma região para outra. Assim como o Breno disse, da dificuldade de ser e chegar em algumas localidades. Tudo isso são fatores de risco, porque aí já não está mais conseguindo colher ou então plantar e viver do que aquele território está oferecendo. E aí vai comer latinha enlatada. Isso tem um impacto na saúde. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma frase. Deixa eu compartilhar aqui, é porque eu não estou apresentando. Deixa eu ver aqui. Ai, não vou conseguir compartilhar com vocês, porque eu não vou ver vocês. Então, eu vou ler, tá? É uma reportagem que foi feita em 2023 sobre a seca. E aí fala assim: um calor descrito como infernal tomou conta da aldeia Porto Praia, às margens do rio Amazonas. A cena lembrava a de um deserto de areia escaldante. A seca implacável de 2003 não apenas desidratou os cursos d'água da Amazônia, mas impôs uma adaptação quase impossível para os povos da floresta. Como sobreviver se as panelas recheadas de peixe foram substituídas por sardinha, salsichas e outros produtos industrializados? Como ir e voltar se muitas das embarcações não serviam mais para nada? No município de Tefé, quando o rio secou, foi como se a garganta e o coração secassem e morressem.
é muito forte a gente pensar nisso, porque é o sentido da vida das pessoas, né? É uma vida atrelada à natureza. E aí, se a gente for pensar em povos tradicionais, né? Mas existem outros que são impactados pela seca. Então, é muito complexo também, na dimensão do nosso país, falar como se afetasse a todos iguais. Não, a forma que afeta a região norte, centro-oeste, nordeste são completamente diferentes. Até porque a forma que vai ler esse território, vai ler essa seca, é baseado na cultura de cada um. Então, se a gente pega povos indígenas, ele vai ter uma leitura sobre a seca. Se você pega a população do centro-oeste do agronegócio, vai ter uma outra leitura, uma outra perspectiva de vida. A seca está afetando aonde eu estou morando hoje e nunca afetou, né? Eu moro no interior de São Paulo e a seca nunca afetou do jeito que está esse ano aqui. A minha leitura sobre isso é outra, porque a forma que impacta ao meu lucro, o lugar, meu trabalho e etc. Eu acho essa reportagem muito forte. Eu vou até depois passar aqui, deixa eu colar aqui para vocês o link. Não sei como é que eu abro. Achei o chat. Deixa eu mandar aqui para vocês o link dessa reportagem, se um dia vocês tiverem interesse em acessar. Nicole, Acabei deixa eu de só mandar. dar uma Diga. contribuição aqui, que nesse momento, a hora que você traz isso da seca, se assemelha muito com a questão da barragem do que teve aqui de Mariana, né, e na região. Então, quando aconteceu, eu fui fazer um trabalho, fui pelo Conselho de Psicologia para Valadares, e eu fui trabalhar com os povos originários, né, a população ribeirinha, né? Então, esse rio para essas populações também secou, né? Por causa da contaminação, essa coisa. Então, eles perderam toda a origem, a vida, a produção deles. Então, a gente tem a seca real, que é o sumiço do rio, e você tem a seca, que é essa seca que as pessoas, quando têm um rompimento de barragem, essas populações ribeirinhas, elas não podem mais ter acesso, né? Então, uma vez eu fui numa reunião aqui do Ministério Público e que tinha as mulheres lá de Bento Rodrigues, que elas tinham uma fábrica de pimenta, né? E elas conseguiram salvar o que elas tinham produzido, né? Mas a empresa queria dar um terreno para ela improdutivo. É onde que elas não poderiam gerar essa renda novamente, né? Recentemente, a comissão, a gente fez uma reunião e deu vez e voz para uma pessoa de Barra Longa, uma atingida, né? E ela diz assim, gente, não compre nada de Barra Longa, porque está tudo contaminado. Né, né, fruta, verdura, legumes, inclusive a fábrica Porto Alegre tem uma unidade em Barra Longa. Então, evite comer esses produtos, porque eles estão sendo produzidos. E o maior absurdo que ela disse, pelo menos para mim, é que a Vale queria fazer um campo de futebol de várzea para as crianças num terreno onde estava contaminado de metais, né? Então a gente vai vendo que essa terra ela fica seca no que diz respeito ao que você está trazendo do clima, mas ela também fica seca quando você tem uma barragem, né? Porque essa terra ela fica seca de várias formas, aí improdutiva e tira essas pessoas do local delas, da história delas. São diversos impactos, né? São os impactos subjetivos, são os impactos das injustiças. E aí, acho também, pensando em tudo isso, tem um dado que vale a pena apresentar aqui para vocês sobre os migrantes climáticos. Porque a migração, ela, às vezes, é o que resta para aquela população, quando já está num espaço de que todo ano tem aquela seca, todo ano perde a sua produção, sabe? Então,
Às vezes, a sobrevivência, o espaço de sobrevivência possível é sendo um migrante. E aí tem um dado da OIM de 2021 que fala assim: apenas em 2020, mais de 30 milhões de pessoas se deslocaram internamente devido a desastres, a grande maioria em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial estima que até 2050 haverá mais de 216 milhões de imigrantes climáticos internos nas 6 regiões. Quase 40% dessa população está na África subsaariana. Alguém abriu o microfone, quer contribuir? Não está aparecendo aqui para mim. Bom, vou seguindo aqui então. Eu quero fazer uma análise aqui sobre algumas populações. E prometo que eu vou ser breve. Vera, me ajuda a controlar o tempo, por favor? Vai me dando um alô, tá? Ok, pode deixar. Tá tranquilo, pode seguir. Tá bom. Então, vamos pensar agora em algumas populações que requerem um pouco mais de atenção numa situação de seca. Vamos começar pelas crianças, e eu convido as meninas da coordenação, da primeira infância que se apresentaram aqui, a contribuírem se acharem necessário. Quando tem uma situação dessa, então a criança não consegue ir para a escola, não consegue se deslocar, tudo isso vai gerando uma mudança no cotidiano. Isso pode desencadear diversas reações emocionais e comportamentais. Uma dificuldade de concentração, uma irritabilidade, talvez um medo da insegurança em relação ao futuro. Pode vir uma inquietação, mas também um tédio, porque o que costumava fazer já não está dando para fazer com aquela seca. Um tédio porque não está conseguindo sair, porque o sol está fortíssimo e o nariz começa a escorrer, enfim, diversas questões. E aí isso não está dando mais para pegar o barco para ir se encontrar e jogar o futebol, que as comunidades se reuniam. Eu estou pensando em comunidade ribeirinha aqui, que é onde é o meu maior repertório. Então, já não consegue mais sair de uma comunidade para ir para outra, para jogar o futebol de final de semana. Então, vai gerando uma sensação de afastamento, de solidão. Isso pode ter um impacto no padrão de sono, de alimentação. Então, essas são algumas questões que são as reações esperadas das crianças. E aí, o que é importante trazer é que acolher, validar essas emoções, ajuda a criança a processar esse sentimento, a lidar com esse estresse e compreender o sentimento enquanto coletivo e não se ver no individualizado, compreender isso na lógica do que está acontecendo no contexto. E aí, as crianças vão, quando entram nesse nível assim de desconforto, tendem a ficar mais agitadas, mais chatas, mais choronas e mais briguentas, e aí vem uma violência física por parte dos familiares para conter essas reações, e essa é uma estratégia inadequada, que não tem uma resolução do conflito, na verdade é uma violência em cima de violência, e aí tende a ser mais danoso do que ensinar a criança a olhar para a situação e compreender que está impactando não só as crianças, mas também os adultos, e que isso faz parte do contexto. Então, sempre referenciar para o coletivo ajuda as crianças a ter uma compreensão da magnitude e não individualizar, como eu disse. Outra população que é importante a gente pensar é a população idosa, que muitas vezes são colocadas como indefesa ou extremamente dependente, mas não é bem assim, né? Existem idosos, sim, dependentes, mas existem idosos que são protagonistas, que, na verdade, são a referência daquela população e puxam coletivos, e independente do local de fala, né, do local de protagonismo desse idoso,
tem algumas coisas que a gente precisa de se atentar em relação a ter uma idade avançada, que são os riscos de invisibilidade social. Então, o que fala é desconsiderado, a dificuldade de se autodefender em questões principalmente de violência, qualquer tipo de violência, né? Então, de se sentir oprimido, também isso vem, na verdade, muitas vezes, pela dificuldade de prover recursos. Já não é mais aquela mão de obra que gera o lugar de sustento da família, e isso cai, por vezes, num lugar de pessoa que não tem lá muita valia, e isso abre espaço, abre precedentes para as violências contra os idosos. Então, tá atento a essa população, pelo lugar que ocupa no espaço, na comunidade. Se é aquela pessoa que é vista como um peso, ou se é aquela pessoa que é vista como uma pessoa que tem histórico, que tem potencial para contribuir, tudo isso vai dizer sobre a vulnerabilidade. É importante a gente pensar também em imigrantes. E aqui eu me refiro a migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas, são todos termos jurídicos, de condições migratórias, né? Mas, de forma geral, eu falo dos migrantes, porque eles já vêm de um estágio que não estava bom, porque senão não teria migrado, mas já vem de um contexto de vulnerabilidade. E nesse processo de deslocamento, perde a rede socioafetiva, diminui ali o contato com as pessoas de referência, que normalmente eram aquelas que ajudavam a estruturar a pessoa, tem as diferenças culturais, tem as barreiras linguísticas, tem aquele desafio das novas regras locais para aprender. E são pessoas que talvez não entendem a complexidade, que inclusive para o brasileiro é muito difícil de entender, a complexidade das políticas brasileiras, de que eles têm os direitos, têm acesso a, por exemplo, a saúde. Então, esse tipo de informação, ela, quando disseminada de uma forma que a pessoa compreenda, então, adaptado à linguagem, a gente vai pensar em guias para serem feitos e distribuídos em nível nacional, em grandes proporções, a gente pensa em guias traduzidos. Então, existe, inclusive, no município de São Paulo, acho que é do CRAS ou do CREAS, não sei qual dos dois, mas que eles atendem população migrante e tem acho que é CREAS Migrante, uma coisa assim o nome. E aí tem um tradutor cultural e também do idioma. Isso faz total diferença para aquela população ser acolhida nesse espaço e estar em acesso aos seus direitos. Seguindo, na população que a gente precisa de se atentar, mulheres e meninas. E, bom, são grupos, é um grupo, né, já vulnerabilizado em períodos de normalidade e também em desastre, assim como os outros que eu citei, estão potencializados. E a gente precisa de trazer um olhar para mulheres grávidas, mães solteiras, viúvas, dependendo da cultura. Ok, estamos falando de Brasil, mas se é um migrante, uma mulher migrante viúva, o lugar que ela vai ter para os iguais a ela é um lugar de vulnerabilidade, como isso impacta, né? Então, a insegurança, a desassistência, até chegando a risco de tráfico, quando essas pessoas não se sentem protegidas pelas esferas, aqui eu estou falando de suas principalmente, e em situações extremas, o que resta muitas vezes para as mulheres é a prostituição, e isso expõe a maiores riscos de violações de direitos humanos, porque através da prostituição vai conseguir os recursos para se alimentar a sua família, ou então para ser utilizada como uma moeda de troca. Então, esses são cenários doloridos de se falar, mas que a gente tem que falar e que tem que estar atento, porque isso acontece.
né? Existem organizações internacionais atuando no Brasil, na região norte, especificamente no interior do Pará, e vieram exatamente por causa do tráfico, exatamente por causa do abuso sexual de meninas e mulheres. E aí a gente está falando em situação de normalidade, né? Não estamos falando em situação de desastre, e ainda assim tem essa organização trabalhando. Imagina num desastre, como isso é potencializado. Quais são as populações que são colocadas no front para que outras estejam protegidas? Então, enfim, precisa ter esse tipo de cenário em mente quando a gente está atuando, né, com essas populações. Aí nós temos... Nicole, deixa eu Diga, só Valéria. trazer uma experiência aqui, né? Não Claro. foi minha, foi de uma colega de trabalho, né? Onde que aqui em Belo Horizonte a gente recebeu um grupo de pessoas da Venezuela, de uma tribo, né? E a prefeitura aqui fez todo um acolhimento dessas pessoas, fez toda uma educação, porque eles tinham dentro da cultura deles, você poderia ter uma atividade sexual com uma criança de 12 anos, né? Então, olha, tudo bem, isso faz parte da sua cultura, isso pode ser exercido dentro do seu país, mas isso aqui é crime, né? Então, foi feito todo um processo de educação, de adequação desse costume dessa tribo, né, para a realidade do nosso país, né? O que para eles era uma coisa normal, natural, para que então foi feito um trabalho muito adequado, respeitando as origens, respeitando essa cultura, né? Onde que eles entenderam que aqui se eles fizessem isso, Seriam penalizados. teria sido um crime, né? Então, eu acho que é muito importante da gente também trazer essa questão da adequação, né? Dessas questão quando você acolhe uma pessoa que vem de fora, de entender a cultura dela, de dizer, olha, isso tudo bem que é isso, mas aqui você vai ter que fazer essas adequações aí, né? Então, eu acho que é importante da gente entender toda essa diversidade, né, que é nessa área de emergência e desastre, não importa se seja na seca, se seja barragem, se seja e que seja uma chuva. Exatamente isso, né, Valéria? E aí, tudo isso somado a um desastre extensivo, isso potencializa, né? Isso vai ficando como o natural e a solução para isso vai sendo empurrada, né? Bom, então continuando aqui, então manter-se atento às necessidades e vulnerabilidades específicas das mulheres em situações de secas ou em desastres em geral, é uma questão de equidade, é uma questão de pensar que a resposta que está sendo proposta pelas esferas públicas, elas realmente sejam efetivas. Então, considerar essas populações que eu já citei, que elas estão em todos os lugares, há crianças, mulheres e idosos em todos os espaços que são afetados por diferentes tipos de desastres. E, enfim, acho que isso vai nos dando uma luz de quando a gente vai a campo atuar, com quem que a gente está conversando? Quando eu vou fazer um giro 360 e fazer aquela compreensão de onde eu preciso de atuar primeiro, aqui estão algumas dicas, né? Aqui estão algumas populações e algumas reflexões do o que passa na pele dessa pessoa. Quais são os riscos e vulnerabilidades que essa pessoa passa no dia a dia que a gente precisa de estar atento para ter uma resposta efetiva. E assim também a gente pode falar dos povos e comunidades tradicionais, diversos, são muitos. Então, a atuação tanto com indígenas, quanto população ribeirinha, quanto caboclos, cipozeiros, andirobeiros e por aí vai. Vou seguir um pouco, porque eu acho que eu estou sendo um pouco prolixa aqui, vocês vão me ajudando, tá bom? E andando para frente. Acho que uma fala bem importante da Valéria
e eu vou reforçar aqui, é que é crucial que a gente esteja sensível culturalmente e que as lideranças locais, elas sejam consideradas para pensar nessa resposta. Então, assim como a população que veio da Venezuela foi considerada a cultura para se discutir como se dá aqui nesse território, também é importante a gente pensar lá na população indígena, quando a gente vai conversar sobre seca, o que significa a seca para essas pessoas? O que significa a natureza? Qual a relação do corpo com a natureza e o impacto que isso tem de subjetivo? É um Deus? Não é um Deus? É um recurso? Não é um recurso? E aí tá aquela diferença que eu havia citado antes, de no norte, isso talvez pode não ser visto como um recurso para a gente ir esgotando. Talvez em outras regiões, se a gente vai falar de latifúndios, a gente talvez veja a água como um recurso para ir utilizando até se esgotar. Se você está, enfim, são apenas reflexões que eu estou trazendo aqui. Acho que também é importante a gente pensar em pessoas com deficiência, que devem ser consideradas em todas as etapas da gestão integral de riscos e desastres, inclusive na prevenção, porque ali vai ser mapeado aonde essas pessoas estão, para então aconteceu a seca, quem são as pessoas que se prioriza, onde que eu vou levar recursos, vou levar água para onde estão as pessoas que não conseguem se locomover, as acamadas, etc. Então é importante ter isso em vista, assim como populações LGBTQIAPN+, que são colocadas em estigma, que são colocadas em processos discriminatórios, que passam por exclusão social e na fila ali de quem vai receber o recurso, às vezes por preconceito, são colocadas cada vez mais para trás. Então, enquanto agentes públicos, a gente precisa de estar atento que essa população é prioritária porque sofre preconceito. Então, precisamos de trazer luz para que essas pessoas têm necessidades e que elas estejam na fila numa lógica de equidade. Bom, pensando em populações, era isso que eu queria falar. E aí agora eu vou entrar um pouquinho mais sobre a saúde mental mesmo. No começo da nossa conversa, eu disse que, bom, aqui eu já estou o tempo todo falando de saúde mental, né? Mas eu vou falar sobre sofrimento mental agora, vamos mudar o termo. No começo da nossa conversa, eu falei que existem os eventos intensos e os intensivos e os extensivos. E quando a gente fala, por exemplo, numa ruptura de barragem, quando a gente fala num tufão, num deslizamento, movimento de massa, ou então tsunamis, etc., a gente está falando de uma coisa muito pontual. Numa enxurrada, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, é pontual aquilo ali, e para isso existem estatísticas que falam sobre o adoecimento mental, que não podem ser transpostas para um evento extensivo como a seca. Mas a gente pode beber nessa fonte para refletir de que a população ela entra em um triângulo, coloca todo mundo lá dentro. A base dessa pirâmide ela é composta por pessoas que vão apresentar às vezes um desconforto, uma dificuldade de lidar com aquela situação, uma preocupação em não saber se vai conseguir plantar, colher, se vai conseguir se transportar para o outro município para comprar as coisas que precisa para a família, que não sabe se vai conseguir se deslocar, a esposa está grávida, está quase tendo filho, como é que eu vou fazer o deslocamento para o hospital mais próximo se a água está lá embaixo e não consegue fazer, enfim. São preocupações do dia a dia que vão ocupar essa base da pirâmide e essas pessoas vão apresentar talvez um estresse, uma dificuldade ali de processar seus sentimentos, mas nada grave.
nada que exija a intervenção de um profissional especializado em saúde mental. Essa população tendo os seus pares, fortalecendo o coletivo, com os seus grupos e trocas, já vai se estabilizando. E quando eu falo de trocas, eu não estou falando, vamos sentar e conversar sobre saúde mental. Não, eu estou falando daquela conversa completamente despretensiosa que não nem cita saúde mental. É aquela que você está ali, os seus filhos estão num campinho jogando futebol e você começa a bater papo com a mãe do filho, do coleguinha do seu filho, e aí diz: "Ah, lá em casa está meio complicado, porque, tô tendo que buscar água muito longe, tá difícil de tomar banho", aí você já dá uma desabafada, sabe. E isso já vai sendo uma forma de cuidar da sua saúde mental. Então, nesse nível, assim, e aí uma parte, uma porção intermediária dessa pirâmide, já vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar, e esses sentimentos já vão ficando cada vez mais exacerbados. Então vai ter uma insônia, talvez não chega a ser uma insônia, mas uma dificuldade de dormir, até porque não devemos falar em diagnóstico nesse momento, mas vai ter uma talvez ali algumas questões psicossomáticas, mais uns sinais e sintomas que se referem à ansiedade, à depressão, uma irritabilidade, as brigas vão ficando mais intensas, então a criança que estava lá, te atazanando, não sei se em todas as regiões do Brasil usam esse termo, mas tá ali te incomodando, e aí isso vai ficando mais difícil, não é como se você soubesse, tivesse todas aquelas ferramentas para lidar com aquela criança, está ficando mais difícil, enfim, isso vai ficando mais intenso, e ali, a assistentes sociais, psicólogos, profissionais generalistas, fazendo um cuidado, uma escuta ativa, já dá um direcionamento para esse sentimento e tende a ir entrando num estado de normalidade, num estado, ah, que seja confortável para essa pessoa. Depois a gente tem o pico da pirâmide, é uma população muito pequenininha que a gente está falando aqui, que vão ter sinais e sintomas de transtorno, vão apresentar um sofrimento intenso. Então é aquela pessoa que vai apresentar comportamento autolesivo, vai apresentar uma ideação, um planejamento suicida, fica dias sem tomar banho, começa a fazer as necessidades em próprio leito. Essa população, precisa de passar por um acompanhamento de profissionais especializados em saúde mental, psiquiatras, psicólogos, e outros profissionais que lidam e atuam exatamente com essa temática. No SUS, a gente está falando do CRA, ai gente, eu fui confundir aqui, com SUS e SUAS. A gente está falando dos centros de atenção psicossocial. A gente está falando de serviços que têm profissionais exatamente para isso, tá? Dos CAPs. Fui falar Ô, CAPs e falei CAP. Nicole, Diga, Valéria. deixa eu te perguntar, né? Porque você está falando da pirâmide IASCA. Como né, a minha expertise é mais com enchente de barragem, então a pirâmide IASCA ela vai falar disso que setor de 3 a 5% da população que vai ter esse adoecimento em saúde mental com relação direta do desastre. Não é isso? É E aí eu isso. fiquei pensando, os primeiros cuidados, os primeiros socorros psicológicos também pode ser aplicado, porque eu acho que é uma ferramenta muito legal, né? Que se o profissional for bem capacitado, ele pode fazer essa escuta, porque eu acho que é isso que numa emergência, que é isso que a pessoa precisa, né? E também penso que que a terapia comunitária, né, integrativa, é a melhor ferramenta para trabalhar em desastre. É isso. Né? Então eu fico aqui pensando, eu estou viajando na maionese ou eu posso fazer essa correlação dentro da minha experiência com enchente e barragem para traduzir para seca se isso tem uma similaridade? Tem e não tem, Valéria. Sua pergunta ela é sensacional. Por quê? A pirâmide do IASC, ela foi construída para impactos na saúde mental de uma população após um evento extremo. Então, são aqueles eventos intensivos, né? E a gente pensa em seca enquanto processo.
Então, extensivo. Então, fazer essa transposição, eu não tenho aqui uma referência bibliográfica que eu possa te afirmar. Mas, pela experiência de diversos profissionais, não coloco só a minha, a gente sabe que os agravos em saúde mental, eles estão dentro de uma pirâmide. Então, veja bem que assim, eu não coloquei as porcentagens, mas a gente tem uma média ali, uma noção de que a base não vai apresentar sofrimentos intensos, que uma média ali da pirâmide vai apresentar alguns sinais e sintomas e que o topo sim vai ter um agravamento do sofrimento, principalmente aquelas pessoas que já apresentavam sofrimento antes do desastre. Então, transpor essa pirâmide de um desastre para o outro é um pouco complicado, porque eu não tenho embasamento teórico para colocar isso. Mas os primeiros cuidados psicológicos, o PCP, ele é com certeza aplicável. Acho interessante a gente considerar ele sendo aplicado, mas com um adendo de que estamos numa emergência que sempre acontece. Então, a gente não pode ir fazendo os primeiros socorros psicológicos toda vez que vem uma seca. Tem que ter essa ação precisa de ir para frente, precisa de tomar algum destino que não seja sempre os primeiros socorros, entende? Porque deixa de ser primeiros socorros. Aí, de repente, são segundos socorros, terceiros socorros, porque se todo ano, né? Mas sim, a lógica, a condução através da psicologia comunitária, uma leitura de psicologia sistêmica, tudo isso contribui para compreender o contexto e ter uma aplicação de clínica, né? E aí, falando de clínica, é importante a gente pensar de que só o topinho da pirâmide vai precisar dessa clínica realmente. A terapia, ela é muito boa para todo mundo, mas não é todo mundo que precisa. Até porque as pessoas têm resiliência. A gente foi ao longo da vida, ao longo da espécie, a gente foi se adaptando a diversas situações. Então, nós temos uma resiliência enquanto seres humanos. E aí isso pode ser reforçado nesses momentos. Isso somado às esferas públicas tendo uma resposta adequada. E sempre tem algumas situações que eu acho que vale a pena a gente pensar, que podem gerar alguns agravos aqui, né? Não quero citar agravos, mas que podem gerar alguns impactos na saúde mental. Então, quando se intensifica o isolamento social, quando se tem uma dificuldade no acesso ao apoio psicossocial, aos tratamentos adequados. Então, se eu estou falando que o topo da pirâmide precisa de um acompanhamento, na verdade, toda a pirâmide precisa de ser vista, né? Mas o topo de um acompanhamento, e você está numa situação que você não consegue se deslocar, você vai ter um agravamento desse quadro. E quando a gente fala, quando eu estou falando aqui de que toda a pirâmide precisa de ter um cuidado em saúde mental, justamente para não ter o agravamento. Porque quando a gente tem uma intensificação do sofrimento psicológico, se não tiver uma intervenção de cuidado, todas essas reações e sinais e sintomas, a pessoa não vai tendo recursos para lidar. E é exatamente isso. Quando você chega lá na base da pirâmide e oferece uma alternativa para água tratada para se beber, você oferece uma alternativa para a comunidade se encontrar, para as crianças irem jogar o futebol. Quando você vai encontrando caminhos, você vai munindo essa população de recursos para lidar com aquele desconforto. Então, você vai dando formas dessa pessoa olhar para si mesma e entender que isso faz parte do contexto. E o sentimento que está tendo ali, é possível ter um direcionamento para isso. E aí,
quando você está num isolamento social e você tem uma dificuldade de acesso, de apoio psicossocial dos tratamentos, tudo isso vai se intensificando e a sensação de impotência também que a seca já traz fica mais ainda mais forte, né? Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Ótimo, que as cabeças vão balançando assim, porque Não, tá sim, tá tranquilo. que bom, porque eu não sou professora. Mais uns Então, 10 minutos, tá? tá bom, tá bom. Não, mas eu já vou encerrando aqui também. Tá. Deixa eu só fazer uma última passagem, quero pensar com vocês. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Já falei de certas populações que vivem em áreas ecologicamente sensíveis e que elas muitas vezes têm uma relação muito íntima com o ambiente, com a subsistência, com os meios de vida para essa população, está relacionado com a água. O foco também em pessoas com problemas crônicos de saúde, pessoas que enfrentam desigualdade, marginalização, povos indígenas. Bom, são alguns deles, já falei isso. Acho interessante trazer também que essas exposições climáticas, como a seca, elas não. E aí eu trago aqui uma referência bibliográfica, eu posso até mandar para vocês esse artigo, que ele é muito interessante. Ele fala que não está diretamente ligado ao surgimento de doenças mentais e comportamentais agudas, como suicídio, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, mas que sim tem uma relação com a preocupação dos efeitos cumulativos de se estar exposto a tantos estressores climáticos, de tantos anos se vivendo isso, e que vai gerando uma, uma sensibilização nessa população só de se pensar que haverá uma outra seca. E, por vezes, essa população vai gerando estratégias que podem ser desadaptativas. Esse é um artigo que fala sobre saúde mental em secas, acho bem interessante. Depois eu posso compartilhar com vocês. E para finalizar, mas não é a última coisa, mas eu juro que eu serei breve, eu quero trazer uma atenção para nós, trabalhadores, diante de uma situação dessa, sabe? Diante de uma situação de desastre que você está passando por essa situação e está sendo cobrado pela população uma resposta e ao mesmo tempo fica preso do outro lado porque não tem essa capacidade de resolução do problema que ninguém tem. Mas você, enquanto esfera pública, você é cobrado. Esse lugar de desconforto para o trabalhador precisa de ser visto, para que não tenha um adoecimento, para que não tenha um agravamento. E que ter em mente aqui o que a gente conversou, de que é muito mais do que uma simples seca, que atingiu uma pessoa em um lugar, em um episódio, de que isso é um contexto muito maior. São algumas das ferramentas que podem ser usadas para o trabalhador lidar com essa situação. E já para finalizar mesmo, eu quero dizer que é um trabalho que precisa de ser feito por muitas mãos. É uma resposta que precisa de ser intersetorial, multiprofissional, porque são situações que têm impacto abrangente na vida das pessoas e por isso requer uma intervenção abrangente. Foi o que eu disse no começo, né? Então, eu vou finalizando por aqui, reforçando que não são todas as pessoas que vão sofrer, que vão precisar de uma intervenção clínica, mas são todas as pessoas que precisam de um olhar especializado, um olhar de cuidado, para que não tenha um agravamento de sinais e sintomas e isso se transforme num adoecimento. É isso, pessoal, eu agradeço bastante, estou aberta aqui para a gente continuar a discussão e obrigada. Nicole, quanta informação, quanta riqueza. Muito obrigada mesmo. Bem, assim,
eu fui aqui, você foi fazendo a sua fala, eu fui tentando fazer algumas anotações aqui, bem interessante para a gente, quando você fala da questão da seca e estiagem, na questão extensiva, que ela ocorre de uma forma gradual e isso chega a ser naturalizado, começa a ficar como uma situação, né, naturalizada e que, em razão disso, fica bem complicado da gente buscar políticas públicas, da gente fazer os nossos governantes entenderem que a gente necessita de políticas públicas voltadas para essa situação. Justamente por essa razão, a gente sabe, eu me lembro, eu era bem pequena, num reino bem distante, eu já ouvia falar da questão da estiagem na região norte e nordeste. Então, isso meio que se naturalizou. Quando Valéria fala que as atenções hoje estão todas voltadas para a questão das chuvas, das cheias, é porque essa questão realmente ela entrou, né, nessa graduação e fica bem complicado da gente trabalhar. E por isso mesmo que a gente vem fazendo esses apoios técnicos temáticos, porque nós fizemos uma imersão no estado do Amazonas, ano passado, na seca de 2023. Nós fomos atuar lá para a gente entender como que as pessoas, qual é a capacidade de resposta que a população tem com relação à situação da estiagem, qual era a capacidade de resposta dos gestores municipais, dos gestores estaduais, e a gente começou a entender, né, você fez uma fala, por último, você falou que a gente está buscando resolução de problemas que ninguém tem. E quando nós fizemos essa imersão, ano passado, a gente entendeu isso, porque eu, como representante do MDS, eu fui em busca de informações para a gente escrever, né, orientações técnicas, a gente escrever normativas com relação à estiagem, mas eu confesso que eu me vi na mesma, assim, que eles estavam na mesma situação que a gente. Então, o que a gente precisa hoje é justamente a gente se unir, trazer todos os atores envolvidos, entender como cada um atua, para a partir daí a gente construir alguma coisa direcionada à situação de calamidade e emergência quando a gente fala de seca e estiagem. Então, a gente precisa entender os saberes locais e, a partir daí, a gente começar a trabalhar dentro dessas normativas, dessas orientações, porque dentro do SUAS hoje nós temos tipificado para a situação de calamidade o Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergência. Esse serviço ele possibilita repasse de recursos para os gestores municipais, para que eles possam fazer acolhimento provisório de famílias que perdem a referência de suas residências. Mas quando a gente fala de estiagem, as pessoas não saem das suas casas. Então, como repassar recurso para os gestores para fazer esse atendimento, se a situação de estiagem não tira as pessoas? É muito raro a situação das pessoas perderem as suas casas, só quando a gente fala de incêndios, quando a gente fala de terras caídas ou de vossorocas, ou então numa situação de comunidades isoladas que os gestores municipais queiram realocar essas famílias das regiões isoladas para as comunidades vizinhas ou para a área urbana. Para isso, nós temos recurso para que o gestor possa fazer isso. Mas a gente precisa alterar a legislação, como ela é tão específica para a situação de enchente, ela tem que ser também bem específica para a situação de estiagem. Então, assim, toda essa sua fala, tudo que você trouxe para a gente, a questão tanto você como Valéria falou para a gente da questão do racismo ambiental, que a gente precisa entender que a população afetada é mais aquelas populações que são vulneráveis, aquelas pessoas que têm uma escassez dos recursos essenciais. Quando você fala de todos os outros públicos vulneráveis que sofrem com a situação das enchentes, os migrantes, né, os migrantes climáticos, as crianças e adolescentes. Eu vi assim, só um relato bem breve, que quero dar espaço para vocês falarem também. Quando eu estive ano passado lá em Manaus, uma situação que me deixou assim, um fenômeno que acontece na situação de estiagem, é que quando dá seca, o rio ele desce e vai ficando aquela coisa bem longa até você conseguir chegar até a margem do rio. E as crianças pararam de ir à escola no município Rio Preto da Eva. As crianças pararam de ir à escola porque elas tinham que atravessar o rio, só que quando elas começaram a atravessar o rio nesse espaço que estava super aberto, os pais começaram a observar que as crianças estavam
utilizando os mesmos espaços que os animais, que as onças. Por quê? Quando o rio está cheio, cada um tem seus espaços e tem ali a mata que protege tanto os animais quanto a área urbana. Só que quando tem aquela extensão enorme até chegar na beira do rio, então todo mundo ali está igual no mesmo espaço. Então, assim, quando você falou dessa situação de que as crianças elas sofrem, elas têm com a questão do afastamento, do medo, da inquietação, então eu vi no município de Rio Preto da Eva isso acontecer em razão da situação de estiagem. E nós temos os demais públicos vulneráveis, idosos, migrantes, mulheres, povos tradicionais, comunidades tradicionais. Então, é muito importante esses nossos apoios técnicos para a gente aprender com vocês e a gente poder trabalhar em orientações próprias e normativas próprias específicas. E é isso, gente. Então, eu abro aqui para vocês trazerem os questionamentos de vocês. Se alguém quiser se inscrever ou escrever aqui no chat, estou aqui com Nicole, estou aqui com Valéria também, que muito contribuiu para estar conversando com vocês. Deixo aberto, deixo vocês à vontade para se pronunciar. Alguém? Deixa eu dar uma olhada no chat, se tem alguma coisa. Se bem que Nicole foi interagindo, né, no decorrer do apoio técnico. Era bem na ideia mesmo, né, Ó, a gente tem uma mensagem aqui da Keiciane, ela pede que você mande o material que você citou. Pode deixar. Você pode mandar para a gente, ou você pode colocar no chat, que eu também coloco também depois no grupo do WhatsApp. Tá. Ela disse que ela é acadêmica de psicologia de São Luís do Maranhão. Prazer. Que bom que temos uma acadêmica aqui, já num espaço que normalmente tem mais pessoas que já estão na prática, na atuação. É bem legal já ter acesso a esse tipo de discussão, né? Estando na universidade. Leva para lá. Aí ela disse que o TCC dela terá como tema os impactos na saúde mental da estiagem à seca sobre mulheres moradoras de áreas rurais. Interessante. Muito, muito, muito. Interessante. Bem, gente, não estou vendo nenhuma inscrição, a gente pode finalizar, posso trazer para vocês. Deixa eu só, Vera, obrigada, né? Já que ninguém fala, vou lá eu falar. O Breno também, ó. O Breno está com a câmera, com o áudio aberto. E eu sempre, aqui a Comissão de Emergência e Desastre do CRPMG, a gente sempre traz essas provocações, né? E eu sempre tenho me preocupado, porque a gente tem o Vale do Jequitinhonha, a gente tem uma parte do território de Minas, que é o norte de Minas, que a seca ela é histórica, faz parte do processo, né? E aí, a hora que você coloca, então, uma das coisas que a gente veio muito visibilizado nas enchentes foi a questão dos pets, né? A importância dos pets dentro das enchentes. E aí eu fico pensando, na seca também você tem a vaca, você tem a cabra, você tem esses animais que são de cultura de subsistência e que a gente não fala deles, né? E quanto isso é importante, né? Então eu fico aqui pensando, né, nessas coisas, nessas suas provocações que trazem as minhas inquietações, né? E eu acho que é levar isso para a comissão, né, para a gente estar, então, principalmente nesse mês de agosto, nós da Comissão de Emergência e Desastre, a gente não dá conta de atender, porque todo mundo quer que a gente vá falar sobre isso, né, sobre emergência e desastre. E eu acho que, para mim, é fundamental falar da seca. Eu não consigo pensar em falar em Minas e só falar da enchente, só falar da barragem, e se a gente tem muito da população atingida no território de Minas. A questão do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, que tem essa seca que é histórica, né? Então, eu fico aqui pensando, e só trazendo uma contribuição para aquilo que você falou das repercussões de saúde mental, aqui a gente já detectou que aqueles municípios onde que a barragem estava em iminência de romper e que não rompeu, o impacto na saúde mental dessa população
é igual como se a barragem tivesse rompido. Então, isso hoje a gente já tem esses critérios em termos de saúde mental quando a gente diz da questão do rompimento das barragens. Então, eu fiquei pensando que existe uma similaridade, entendendo a singularidade e a especificidade da questão da seca, né? Então, era isso que eu gostaria de estar contribuindo. Muito obrigada, foi muito rica a sua fala. Obrigada, Valéria. Breno, você quer falar alguma coisa? Não estou te ouvindo, Breno. Não. Enquanto o Breno vai se organizando, deixa eu ir. Não estou ouvindo, Breno. Enquanto isso, deixa eu ir respondendo a Valéria. Respondendo não, só fazendo comentário, né? Porque a fala dela, ela tem começo, meio, fim e pode ser uma palestra inteira. Bom, primeiro, obrigada, Valéria, por toda a sua colaboração ao longo aqui da nossa conversa. Interessantíssimo você trazer o aspecto dos pets e animais que não são usados como domésticos, né? E sim, é verdade. É verdade, a gente precisa de pensar que esses são os primeiros que os recursos vão ser cortados, são os primeiros que vão deixar de ter acesso à água, à alimentação, são parte da família, são pessoas, ai, viu? Já até tive um ato falho aqui, né? São animais que têm. Você vê o seu porco, a sua galinha morrendo porque você não está conseguindo prover recursos, isso é muito afeta, isso impacta na saúde mental e precisa de ser considerado, sim. Sensacional trazer essa reflexão aqui para gente. Voltou, Breno? Só agradecer. Foi um prazer. Foi um prazer. Ok, gente, então podemos finalizar? Tá. Só lembrar vocês que alguém está falando aqui, peraí só um pouquinho, deixa eu abrir o chat. Só lembrar vocês que a gente continua com esses apoios técnicos temáticos toda quinta-feira. Cada semana a gente traz um tema diferente. Nós temos ainda, a gente já tem confirmado temas do tipo Programa Bolsa Família, benefícios eventuais, trabalho social com as famílias, experiências exitosas de alguns municípios, e a gente aceita sugestões, tá? Caso vocês pensem em algum tema que vocês queiram ouvir, alguma coisa, é só colocar lá no nosso grupo do WhatsApp que a gente providencia um apoio temático sobre a sugestão de vocês. Lembrar também que na primeira página do site do MDS, logo em cima, no iniciozinho, vocês vão ter um banner escrito calamidade. Clicando ali, vocês encontram orientações técnicas com relação a... Nós temos 3 publicações que o MDS construiu em parceria com o Unicef. Uma delas é sobre situações de emergência, como atuar, né? Ali traz orientações como solicitar cofinanciamento federal, como que vocês vão estar atuando, traz informações da articulação que vocês vão ter com as políticas públicas existentes no território de vocês, com a defesa civil, com demais atores que se envolvem em situações de estiagens. Vocês vão encontrar também uma publicação específica de vigilância socioassistencial, porque a vigilância ela tem que ter uma atuação muito incisiva quando a gente fala de situações de emergência. O gestor municipal de assistência social ele tem que ter em mente qual é o público vulnerável, qual a situação do seu município, quais são as pessoas que necessitam de atendimento e quais são os pontos críticos do município. E uma terceira publicação que nós temos é sobre a gestão do SUAS, quando a gente fala da questão legal, orçamentária e financeira.
as legislações existentes nas situações de emergência, quais os recursos que vocês podem estar buscando, tanto no âmbito municipal, estadual ou federal, para as situações de emergência. A gente, como eu já disse, temos o cofinanciamento federal específico para manutenção dos alojamentos provisórios, mas temos também a possibilidade de solicitação da distribuição de cestas de alimentos, temos outras ações, como as cisternas, que podem ser inseridas nesse contexto de situação de estiagem, e temos também as cozinhas solidárias. Então, lá vocês vão encontrar todas essas orientações com relação também às articulações que vocês podem estar fazendo, se vocês necessitarem. E a gente segue aqui na próxima semana, na quinta-feira, não sei dizer ainda qual é o próximo tema, mas a gente vai estar publicando e mandando para vocês. Alguém tem alguma questão para colocar? Ou podemos... a DDC de Altamira está agradecendo o momento de estar com a gente, diz que ficou muito feliz em ouvir a gente e diz que quer o material que falou anteriormente. Nicole já inseriu aí no chat para vocês, mas eu vou colocar também no grupo de WhatsApp. E a Ellen está dizendo, interessante a fala do cuidador, a fala de cuidar de quem cuida, isso é muito importante. O Breno está dizendo que foi a minha primeira participação, gostaria de dar continuidade. Sim, Breno, todas as quintas estaremos aqui nesse mesmo horário e no mesmo link que vocês utilizaram hoje, vocês podem estar utilizando nas próximas quintas-feiras. Meu microfone deu problema, acho que é por isso que ele não conseguiu retornar, mas está tranquilo, Breno. E, gente, muito obrigada mesmo. A gente finaliza aqui. Obrigada, Nicole, foi muito rica a sua explanação. E sempre que a gente precisar, pode ter certeza que a gente vai te procurar. Sente um abraço grande meu para todas vocês.